Boa noite, meus amigos do Centro Espírita Francisco de Assis e de todos os outros, de outras casas espíritas que têm nos acompanhado nessas reflexões pelo Facebook e pelo YouTube também. Então, hoje começamos a semana com mais uma reflexão espírita das parábolas de Jesus. Gostaria só de ter um retorno em relação a se o som, se a imagem está boa, porque de vez em quando a gente tem uns problemas técnicos, né? E aí, quando nós vamos perceber que está sem som, que a imagem está ruim, já passou o seu tempo. Então, se alguém puder me dar um retorno que o som e a imagem está legal, para que a gente já comece aí a nossa reflexão. Deixar o celular aqui do lado, se por acaso der algum problema, ficar... Bom, já me deram o retorno ali que está tudo certo, então vamos lá. Qual que é a proposta da reflexão de hoje? Uma parábola de Jesus, conhecida como a parábola do fariseu e do publicano. Algumas pessoas conhecem dessa forma, como parábola do fariseu e do publicano, ou em alguns outros títulos, como a do coletor dos impostos. O fariseu, só para a gente entender um pouco a questão cultural dessa parábola de Jesus. Os fariseus eram aqueles que estudavam a lei e as colocavam em prática de uma forma muito ritual. Então, os fariseus estudavam a lei as leis do Antigo Testamento e tinha toda aquela ritualística, e eles faziam isso de forma constante, tanto dentro dos templos quanto fora. Então, eram aqueles que gostavam de mostrar para a população que oravam, que faziam caridade, que seguiam as leis. Mas é aquela situação que Jesus nos alerta, né? Nem sempre aquilo que a gente exterioriza é aquilo que a gente realmente tem dentro do coração, né? Jesus, várias passagens, ele questiona isso com os fariseus. E os publicanos era a classe trabalhadora de coletor de impostos. O nome publicano vem porque eles cuidavam do tesouro público de Roma. Então, eles eram pessoas dali que eram empregados, né, de Roma para coletar os impostos daquela população sofrida e passar para Roma. E eram pessoas que não eram muito bem vistas na sociedade, porque eles eram até corruptos. Né? Existiam várias situações onde eles cobravam mais impostos para poder ficar com uma parte, para poder repassar. Né? E às vezes nem também repassavam. Então, era uma classe onde a população não via com bons olhos. Então, Jesus vai falar especificamente desses dois personagens nessa parábola. Eu localizei o vídeo e eu vou colocar o vídeo para a gente entender ali a situação, né? Fica mais bonito, fica até mais didático. Mas eu quero aproveitar antes do vídeo, falar que essa parábola está dentro do Evangelho de Lucas. Então, nós temos assim, os estudos do Evangelho, né? Tem Marcos, Mateus, Lucas e João. Marcos e Mateus são evangelhos parecidos. Né? Mateus é um pouco mais didático, tanto que ele é mais estudado. O Evangelho de Lucas é um evangelho muito interessante de se ler. Não sei se vocês já tiveram, né, alguma curiosidade de procurar saber como que esses textos, né, nos chegam até hoje, porque é o relato que nós temos de Jesus. Lucas era um médico grego, falava várias línguas e um viajante, adorava viajar, um conhecedor das cartas náuticas, era comandante, até se fosse necessário, um conhecimento grande de marinha, né, de náutica, de navio, de viagem por mar. E aí ele chega, ele era solteiro, não tinha filhos, ele aporta e ele passa por Antioquia e vê lá o começo de uma igreja, né, as primeiras igrejas da era cristã. E quem está lá na porta? Paulo de Tarso. E ele começa a conversar com Paulo e fala assim, mas da onde que vem esses ensinamentos? E Paulo começa ali a conversar, falar sobre Jesus, e ele se encanta. E aí começa a chegar as pessoas para aquela conversa, para aquele culto do evangelho. Se eu não estou enganada nessa passagem, está lá no livro Paulo e Estevão. Eu acho que é Bernabé, né, que faz a primeira ali
explanação. E Lucas, então, se encanta. E até no texto fala que Lucas é que dá o nome de cristãos. Porque fala assim, mas a quem vocês seguem? E aí Paulo fala assim, nós seguimos a Cristo. Aí Lucas ainda pergunta, mas todos vocês seguem, então, a Cristo? Então vocês são cristãos, né? Daí começa esse nome de cristãos para aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. E é muito interessante o Evangelho de Lucas, porque ele tem várias passagens que nós não encontramos em outros evangelhos. O Evangelho de João é outra conversa, porque tem uma outra linguagem muito mais aprofundada. Então, o de Lucas, se a gente comparar com o de Marcos e o de Mateus, a gente vai ver várias passagens que não tem nesses dois e que tem em Lucas. Passagens principalmente da infância de Jesus. Alguns historiadores achavam que Lucas foi até Maria e buscou isso na fonte. Mas aí, lendo aquele livro do Haroldo, que é E o Verbo se fez parábola, ele tem um capítulo específico que fala de Lucas e Maria. E quando Paulo, né, passa por toda aquela situação da conversão, depois que ele volta à visão, e que ele começa a buscar entender quem foi Jesus, porque Paulo, apesar de ser contemporâneo de Jesus, não conhecia. Paulo devia ser mais ou menos de 3 a 5 anos mais velho que Jesus. Então, depois, quando Paulo, né, tem aquela visão com Jesus e tudo mais, Jesus já tinha morrido na cruz. E aí, Paulo, diante de todas as situações, quando ele resolve buscar esse conhecimento de Jesus, ele vai atrás dos discípulos, e principalmente de Maria. Ele passa um tempo com Maria, onde Maria conta para ele as inúmeras histórias, milagres e várias situações. Aquela coisa da mãe, né, que quer contar quando alguém chega para perguntar do filho, ela fica toda feliz e querendo contar, né? Então, ele passou vários dias, talvez até semanas, junto com Maria. E Paulo, um doutor da lei, tinha tudo organizadinho, escrito, arrumadinho. Então, diante de toda essa história de Lucas e Paulo, né? Lucas ficou sempre próximo de Paulo. E quando Paulo vai para essa última viagem, que é preso, e ele sabe que dali ele não vai voltar mais com vida, Lucas vai até ele e Paulo fala para Lucas: olha, organiza todos os meus estudos e faz o evangelho. Se você precisar, vai de novo à fonte, busca as informações. O Evangelho de Lucas fala principalmente da infância de Jesus e tem vários personagens, principalmente personagens femininos. Por isso que é tão correta, né, o entendimento que Lucas, se ele não esteve diretamente com Maria, ele esteve ali escritos de informações muito reais que Maria passou. E aí fica essa questão, né? Será que Lucas realmente esteve com Maria ou se foi Paulo que esteve? Mas isso para nós não faz sentido. O importante é essa mensagem que ele traz. Paulo deve ter desencarnado por volta aí dos anos 67 a 70, por aí, e esse Evangelho de Lucas, conforme foram feitas depois as datações, provavelmente deve ter sido escrito aí entre o ano 80. Então ele ficou aí 10 anos buscando as informações para trazer esse Evangelho tão bonito. E uma linguagem muito acessível, né? Para quem gosta de ler os evangelhos, eu sempre falo que eu começaria pelo Evangelho de Lucas. Então hoje nós vamos falar sobre essa parábola que está somente no Evangelho de Lucas, que é a parábola do fariseu e do coletor de impostos. Então eu vou colocar o vídeo para que a gente entenda, né, o que é essa parábola, para a gente poder conversar sobre ela. Deixa eu colocar aqui. Próximo! Tudo isso? Senhor. É tudo que tenho. Todos os impostos devem ser pagos por completo! Senhor, é tudo que eu Por tenho. favor, isso é tudo que tem! Por favor! Não, Pegue, saia daqui! Não! Por favor! Ele é meu marido, Senhor! Não! Não temos mais nada. Afaste-se! Calma! Nosso próprio povo trabalhando para Roma. Isso me dá nojo. Colaboradores, vamos em frente. São bichos fedorentos. Devia manter distância deles. 2 homens.
foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um cobrador de impostos. O fariseu orou: Deus, eu o agradeço por não sermos outros homens, ladrões, adúlteros ou este cobrador de impostos. Mas o cobrador de impostos nem olhou para o céu. Ele disse: Deus, tenha piedade de mim. Sou pecador. Deus abençoou o cobrador de impostos, não o fariseu. Aquele que se glorifica será humilhado, e aquele que se humilha será glorificado. Mateus, venha. Viram? Agora ele chama até os pecadores para o seguir. Imaginem só os pecados cometidos pelos seus outros seguidores. Muito interessante, né? A proposta fundamental ali é sobre a oração. Jesus representa, entre esses dois personagens, a situação onde a pessoa simplesmente ora de forma mecânica, se vangloriando por se sentir melhor do que os outros. E o outro, que se sente inferior, se sente humilhado diante de várias situações, pede a Deus o amparo. Qual oração vale mais? Independente de classes sociais, independente de qualquer coisa. É sobre isso que nós vamos conversar nessa reflexão, em base dos questionamentos que Kardec fez também aos espíritos. Então, a primeira situação, primeiro comentário. O que é a oração? Né? O que é orar? E no livro do Alírio, das Parábolas Terapêuticas, ele coloca que orar é entrar em comunhão com Deus para absorver as energias refazedoras e transmutar os sentimentos em desequilíbrio. É isso que a oração nos faz. Ela nos coloca em contato com uma sintonia melhor do que aquela que nós estamos vivenciando. Ou se eu estou numa situação de gratidão e eu faço uma oração de gratidão, ela amplia essa vibração. Então, o ponto fundamental da oração é esse contato, essa ligação com o divino. Todos nós sabemos os benefícios da prece, né? Isso é falado em vários livros, várias obras. Nas obras de André Luiz, eu não vou saber em qual daquela sequência do Nosso Lar, mas tem uma obra que ele fala sobre, ele deve ter mais ou menos a metade do livro que fala sobre a oração, e ele fala sobre quando nós estamos em oração, essa comunicação que se dá entre fluido cósmico universal, mudando essa onda vibracional, ela interage com o nosso perispírito, com o nosso corpo físico. Então, nós sabemos que a oração é uma ferramenta essencial. É igualzinho aquele que quer escalar uma montanha e não leva os utensílios necessários. A oração para nós, na encarnação, é esses utensílios para se escalar uma montanha. É uma ferramenta necessária para o nosso dia a dia e para a nossa caminhada.
Mas mesmo a gente sabendo sobre isso, vocês já observaram como que às vezes é difícil a gente realmente fazer uma oração? Não de forma mecânica, repetir palavras, mas a gente transbordar o coração. E quando a gente está com raiva ou magoado? A gente começa a fazer nossas orações né, eu vou rezar o Pai Nosso. Eu começo assim, Pai Nosso que estás no céu. Nossa, mas eu não podia ter falado isso comigo. Seja feita a tua vontade, gente, mas amanhã eu tenho que dar o troco. Não vou conseguir. E eu não consigo fazer uma oração porque minha cabeça fica naquilo que me machucou, naquilo que me incomodou. E com isso eu perco a oportunidade de fazer a ligação necessária para me tirar daquele problema. E aí essa oração não flui. E eu não consigo fazer essa conexão. Então, se a gente sabe dessa necessidade, por que às vezes é tão difícil? Né? Por que às vezes é tão complicado eu realmente transbordar aquilo que o meu coração sente? É que às vezes a gente tem orgulho, vaidade, né? E é interessante que às vezes a gente tem isso até com a gente mesmo, né? Nosso ego inventa desculpa para nós mesmos, colocando culpa em outros, colocando situações fora daquilo que está aqui dentro. Kardec pergunta, na questão 658, se a prece agrada a Deus. Essa é a pergunta que ele faz aos espíritos. E o que os espíritos respondem? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Então não é palavras, não é atos, eu tenho que falar com Deus com a mão assim, eu tenho que falar com Deus ajoelhada, não é nada disso, é a intenção, é o que está aqui dentro. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Eu posso até fazer uma prece lida, tem preces maravilhosas, né? Mas desde que eu sinta cada palavra, é o transbordamento mesmo, né? Do coração. Agrada-lhe a prece, continuam os espíritos, quando dita com fé, com fervor e com sinceridade. E olha como que os espíritos terminam. Mas não acredite que o toque, né, não, que toque a Deus, que o toque a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique da sua parte um ato de sincero arrependimento. Então, fazer oração por obrigação não tem a utilidade necessária, né? Eu tenho todo dia que rezar um Pai Nosso, mas eu estou rezando e não estou nem sabendo o que está acontecendo. Eu estou rezando, caminhando, mas aí eu estou prestando mais atenção, já está tão automático eu falar, né? Estou rezando o terço, mas eu rezo o terço na frente da televisão, já está tão automático eu passar ali as bolinhas do terço que eu já nem sei mais. Eu nem presto atenção na oração tão bonita que é a Ave Maria, na oração tão bonita que é o Pai Nosso. Eu nem presto atenção mais. Já vou falando de forma automática. Por isso que os espíritos respondem que é muito melhor uma oração curtinha, mas saída do íntimo, do que eu falar. Na questão 659, Kardec continua na mesma questão, no questionamento da prece. Qual o caráter geral da prece? Os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Sobre a prece, nós temos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, com o título Pedis e obtereis, que também fala sobre a prece. E lá tem a passagem de Mateus, que é muito interessante, porque Jesus nos dá o alerta do que é a verdadeira prece. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz essa passagem de Jesus, que está em Mateus, onde Jesus fala o seguinte: quando os discípulos questionam em relação a como deveriam orar, qual que seria realmente o sentido da oração, e Jesus responde para os discípulos assim: quando orardes, não sejas como os hipócritas,
pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Então, essa passagem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, e o Evangelho termina no capítulo 28 com uma coletânea de preces. E é tão bonito isso, porque quando Jesus fala, entre no seu aposento e feche a porta, o que ele está querendo dizer isso para nós? Para que a gente vá no nosso íntimo da oração, no nosso íntimo, na nossa essência. Eu não preciso fazer nada em público. A oração não precisa ser externa, a oração é um ato íntimo. Então, que eu entre na minha intimidade para que eu me conecte com Deus. Ore a teu Pai que vê o que está oculto. Nós não precisamos nos preocupar como que eu vou falar com Deus. Eu não preciso me preocupar com que tipo de palavras, com que formas, se eu tenho que me portar de uma maneira, se eu tenho que estar ajoelhado, se eu tenho que estar em pé, se eu tenho que rezar, eu tenho que ir para um templo para rezar. Não. Eu não preciso de nada disso. A oração, ela é íntima. E Deus nos conhece de uma forma tão íntima e tão perfeita que nós não precisamos preocupar com rituais, com dogmas, com nada. Quando Jesus fala que a oração tem que ser feita lá no íntimo, né? Entra no seu aposento e fecha a porta. Tem momentos onde a gente precisa se conectar com Deus que a gente não tem nem palavras. Quantas vezes nossas orações foram lágrimas? Quantas vezes nós não conseguimos falar nada? Simplesmente pedir, Pai, me ajuda. Olha por mim, me dá força, me dá um caminho. Então eu não preciso ficar repetindo, não. É essa pequena faísca, essa pequena sintonia de eu olhar para o meu íntimo e saber, Pai, me ajuda. Já é uma oração. Porque a oração é eu entrar em contato com Deus através da minha essência. Sem minhas máscaras, sem as máscaras do ego, sem a questão social, sem nada. Como Mateus, né, como cobrador de impostos, ele desce daquela situação onde ele estava melhor do que todos ali e fala, eu sou um pecador. É nós nos reconhecermos nas nossas dificuldades e pedir ajuda à espiritualidade. E Jesus continua nessa passagem, e ele te recompensará. Né? O Pai que tudo vê, que tudo sabe, nos recompensará. Mas como que é essa recompensa? Nos dando essa força, essa coragem, essa fé, para que a gente continue nas provas. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, ele questiona sobre, então, tudo que eu pedi numa prece, eu vou ter resposta? Todas as preces têm resposta? Sim, todas as preces têm resposta. Mas, às vezes, as respostas que a gente tem não é que a gente gostaria que fosse. Então, principalmente em determinadas situações, questões materiais, quando eu faço uma oração, às vezes pedindo uma solução, nem tudo o que hoje eu enfrento é um problema. Às vezes, uma doença que limita o corpo evita com que eu tenha quedas maiores. Então, Kardec, ele fala nesse capítulo, aqui, o que Deus concederá sempre, todas as orações terão respostas. Então, quais são as respostas? O que Deus concederá sempre, se nós pedirmos com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também nos concederá os meios de nos tirarmos por nós mesmos
da dificuldade. E por que às vezes a gente acha que as nossas preces não são atendidas? Porque não basta eu achar que Deus é tão solícito que qualquer coisa que eu pedir para Ele, Ele vai me atender. Porque nós temos uma ansiedade muito grande para que os nossos problemas desapareçam. Eu quero viver numa tranquilidade plena, sem problema nenhum. Aí quando aparece um problema, eu faço as minhas orações naquela ansiedade para que aquele problema desapareça. Só que isso não é mágica. Aquilo que hoje eu chamo de problema, na verdade, é uma forma educativa da vida me mostrar quais são seus reais valores e do caminho que eu tenho que seguir na minha evolução. Então, se aquilo for me retirado como um passe de mágica, como eu desejo, eu não vou ter meu esforço e eu não vou crescer. Como que um aluno aprende algo? Não é no esforço do dia a dia, na leitura, nos exercícios? Não é diferente para nós. Como que eu vou aprender as virtudes? Como que eu vou aprender a humildade? Como que eu vou aprender a paciência? Como que eu vou aprender a fraternidade? Como que eu vou aprender a amar as pessoas que estão próximas a mim? Se não são por essas atribulações que me fazem prestar atenção no que realmente é importante na nossa vida. Aquilo que hoje eu chamo de problema e que muitas vezes eu peço nas minhas orações para que sejam resolvidos, às vezes por um olhar mais amplo, são benefícios que a reencarnação me dá para que eu não caia novamente. E aí, quando eu não tenho as minhas preces atendidas, muitos se perguntam, mas será que a gente precisa realmente orar? Mas para que eu vou ficar fazendo as orações se eu nunca sou atendida? Ou então, se Deus já sabe tudo que eu quero, para que eu preciso ficar fazendo oração? Primeiro, porque a oração é um ato de humildade. E a oração é um momento de autoconhecimento. Porque a partir do momento que eu me proponho a fazer uma oração sem minhas máscaras, sem nada que me interfira naquilo que eu acho que eu sou e que eu tenho que me portar dessa maneira, não. Quando eu estou ali no meu íntimo com Deus, é eu e Ele. Eu não preciso ter máscaras. Eu sou o que eu sou. Isso já é um despertar de consciência. Isso já é um processo de autoconhecimento, principalmente para a gente entender que nós somos fracos, que nós não somos uma fortaleza, que essa vida que talvez a gente se agarre tanto a ela é perecível, que os anos chegam, e com isso a matéria em si vai sofrer inúmeras situações. Quantas histórias que nós ouvimos, até em relatos mediúnicos, onde a doença que limitava o corpo daquele indivíduo foi o que o ajudou na sua recuperação de um vício. Então, às vezes, quando uma pessoa entra num processo de uma doença do corpo físico e deseja a todo custo a sua saúde, o Espiritismo nos abre a mente para entender que esse corpo material e essa vida é apenas uma fase do espírito, que nós somos muito além do que isso. E eu sempre entendo que, a maioria das vezes, a doença do corpo é a saúde do espírito. Porque nós expurgamos através de doença aquilo que nós já manchamos o nosso perispírito em outras reencarnações, em pensamentos repetitivos, em situações que aquilo nos agrediu de tal forma que chegou a nos marcar. E a doença é uma forma que eu tenho de expurgar. Não são atos fáceis, né? Enfrentar qualquer situação, seja de perda, perda pessoal, perda afetiva, perda material, nada disso é fácil. Tudo aquilo que tira a gente de uma zona de conforto, né? Dentro do conforto, dentro dessa falsa tranquilidade que eu acho que eu tenho, tudo isso que mexe com a gente é complicado de vivenciarmos, mas é necessário. Naquele livro, quem ainda não leu, é até uma indicação de um livro, Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco, são histórias muito interessantes. São histórias de espíritos que, diante de atribulações, cometeram suicídio. E de tudo aquilo que acontece em relação a esse ato que é contra a própria misericórdia de Deus.
né? Porque nós não temos essa permissão de tirar a vida de nada, muito menos a nossa. E aí esses relatos são muito interessantes, né? É um livro interessante para ser lido, mas o mais interessante é que quando você termina a obra, você percebe que se cada um daqueles personagens tivesse tido, num momento de oração, a persistência e a coragem, a situação que ali para eles era tão difícil iria se resolver. Um dos exemplos lá era de um comerciante que ia entrar em falência, ia perder tudo, e como é que ele ia, né, se portar diante de perder tudo. E no ato de suicídio dele, aquilo vira uma confusão na família toda. Sendo que se ele tivesse ali ficado, permanecido, encarado as consequências de uma quebra, né, de perder todo o seu poder e tudo mais, as coisas seriam diferentes, né? Ele iria enfrentar a prova, porque era uma prova, mas ele iria dar sustentação à família, da qual dependia dele. Então, a oração é para isso, é para nos equilibrar nos momentos de desequilíbrio, para fazer não com que as provas sumam, porque elas não vão sumir a passe de mágica, mas principalmente para nos dar força para a gente encarar essas provas. Kardec, na questão 663, ele questiona sobre essa situação desse livro. Ele pergunta aos espíritos assim: podem as preces que por nós mesmos fizermos, né? É engraçado ele falar isso, né? Por nós mesmos fizermos, porque às vezes a gente acha que a prece de alguém, de um padre, de um pastor, ou da minha mãe, ou de alguém que é frequentador assíduo do centro, do dirigente, a gente acha que a prece do outro tem mais valor que a nossa. Não. Então Kardec pergunta: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhe o curso? Olha que pergunta interessante. Então eu posso, com a minha oração, eu mudar o curso das provas que eu tenho que enfrentar? E que os espíritos respondem: as vossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Isso é outra ferramenta fundamental na nossa evolução. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, dando-vos a força para suportá-las corajosamente. Menos rudes elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, e o que já constitui um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. Bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, por enquanto que do ponto de vista mesquinho e o da vossa vida efêmera vos parece grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Que eu faça as minhas orações, mas que eu precise principalmente movimentar. A oração não é um ato parado, né? Não é uma atitude passiva. Oração é movimento. Oração é eu compreender que não é só um ato de fala naquele momento onde eu preciso voltar com as minhas forças para que eu tenha fé, coragem de enfrentar as minhas provas. Dali eu desligo. Não. Oração é um estado de vivência. Eu acho que Francisco de Assis falava que vivia constantemente em oração. E nós também podemos tentar, nas pequenas atitudes, em tudo do nosso dia a dia, sempre tentar manter essa conexão. Sempre estar buscando essa conexão na essência, porque oração não é simplesmente eu ficar lá parada, fazendo minhas orações. Não, oração é movimento, porque a vida acontece. Então eu tenho a energia, eu tenho a fé, eu tenho a coragem, a força, e aí eu preciso ter o movimento. Essa é a roda, né? Essa é a energia, porque a energia fica circulando, ela não pode ficar estagnada, porque a energia estagnada vira doença. Então, oração é movimento. E aí, continuando, no Evangelho, ele tem a frase de Mateus,
vigiai e orai. Então, o próprio vigiar é um movimento, né? Eu preciso me observar. Então, sempre a gente escuta isso, né? Vigiai e orai. Mas é a frase completa. Jesus fala, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, não adianta só eu ficar nas minhas orações, para que eu não erre, para que eu tenha umas escolhas boas diante do meu livre-arbítrio, mas eu tenho que viver, eu tenho que movimentar, eu tenho que fazer minhas escolhas. E qual que é a solução? Vigiai e orai. E o que é o vigiai? O vigiar é essa observação de mim mesmo, mas de uma forma amorosa. Nós não podemos nem observar os outros, nem a nós mesmos, de formas punitivas e nem julgativas. Eu não posso me julgar em cada ato, colocando culpa em mim ou culpa nos outros, e nem fazer isso com os outros. Eu tenho que observar de forma amorosa. O que é observar de forma amorosa? Sem julgamento. E observar de forma amorosa vai fazer com que eu preste atenção nas minhas atitudes. Isso é o vigiar. Porque não adianta nada. Né? Eu vi uma frase esse dia no Facebook que eu achei mal barato. Eu falei assim, gente, quantas pessoas às vezes têm vontade de falar isso e não falam, né? Que não adianta nada, né? Orar, ir à missa, ir ao culto e colocar veneno para matar gatinhos e cachorrinhos, né? Esses dias aconteceu isso aqui, né? Nós perdemos aqui um gatinho envenenado, já uma outra cachorra, e eu fico pensando, né? Por que um ser humano faz isso, né? De envenenar um animalzinho? Só porque às vezes está incomodando, que está latindo, que está isso, né? Existem outros meios para a gente contornar essa situação. Então não adianta nada eu ficar lá em oração e naquele momento eu transbordo meu coração e eu me mostro a Deus como pecador e peço esse auxílio, e o auxílio chega, porque não tem oração que fique sem resposta. Mas aí na hora que eu saio com as minhas atitudes, por isso que oração é movimento, eu continuo cometendo os mesmos atos falhos, não faz sentido. Então por isso que é o vigiai. E o vigiai é antes do orar. E o orar, entrar em conexão. Agora olha que interessante o que Jesus fala, para que não entreis em tentação. Por que ele nos diz isso? Porque espíritos imperfeitos que somos, nós temos tendências inferiores. Não adianta a gente achar que nós somos o bonzinho, que nós já estamos no topo, que nós melhoramos muito. Sim, melhoramos, mas nós temos tendências inferiores. Então, esse vigiar é para que eu não caia nessas tendências inferiores. Para que eu não utilize esse livre-arbítrio que hoje eu tenho para essas tendências inferiores, para essas escolhas equivocadas. Tirar essa ilusão achando que a tentação externa é que me leva para o mau caminho. Não. A tentação externa, se me leva para o mau caminho, é porque encontrou eco em mim. Então, é um espelho, é um eco. Né? Se alguém te chama para ir para um lugar onde você não quer ir, você não vai. Agora, se alguém te chama para um lugar que de repente você tem lá aquela tendência, você vai ficar pensando e vai. Se te questionar, você vai falar assim, não, mas foi o outro que me chamou, eu estava lá por causa do outro. Não, você foi o que você quis ir. O mal que às vezes nós fazemos, nós não fazemos por causa do outro, é porque ele existe em nós. Isso é muito difícil da gente entender e cair essa máscara, que nós não nascemos mal, né? Mas nós construímos o mal em nós. Então ele existe. E essa desconstrução é trabalhosa, mas ela tem que ser feita. E não adianta eu tentar tampar, né? É igual eu pegar uma parede toda esburacada e tentar tampar. Eu coloco um tapete, um quadro, vou fazer uma coisa lá, mas dependendo da situação, ela pode até cair. Ela não vai aguentar nem o peso das coisas que eu estou colocando lá. Eu não posso ficar fazendo isso. Eu tenho que olhar para mim e falar assim, eu tenho essas tendências inferiores. Então é aqui que eu tenho que tomar cuidado. Essa é a frase de Jesus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Para que o algo externo não encontre eco em mim. Se tiver que encontrar eco, que encontre o eco das virtudes, para que a gente propague o bem, não o mal. Na questão 660, Kardec pergunta, a prece torna melhor o homem? Olha a resposta dos espíritos. Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. A oração do Pai Nosso, né? Como é que a gente termina, né? Livrai-nos do mal. Porque
Se de repente o mal bater aqui na minha porta, talvez ele vai encontrar eco e aí a gente vou ter as escolhas equivocadas de novo. Então, e nas nossas orações, Deus sempre lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Por isso que todas as preces serão respondidas. Nenhuma prece fica sem resposta. E é interessante quando eu lia, né, somente sobre a questão de oração, eu ficava me questionando como que funcionava essa questão de oração. Né? Mas como que funciona? Né? Como é que os espíritos vêm nos auxiliar? Porque nós somos tantos. Eu lembro que tinha um filme aí que uma pessoa era como se ela passasse uma semana como Deus, e de repente ela começa a ficar doida com tantas orações, né, que vinha na cabeça dela, né? E eu lembro que isso era um questionamento que eu ficava assim, como será que é esses atendimentos, né? Como que age a espiritualidade nessas orações e como que a gente consegue fazer uma oração para ser sentida para a espiritualidade? Até que eu tive a oportunidade de ler aquele livro, Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, que é a mãe do Chico. É o primeiro livro que Chico escreve, né? Na verdade, são cartas que depois viram um livro. Então, a mãe de Chico sempre esteve muito junto dele, né? Ensinando a ter resignação diante das provas, naqueles momentos difíceis da primeira infância, quando ele estava lá com a madrinha, até que chega um momento, quando o pai dele casa novamente, e ali reúne a família, que a mãe dele fala para o Chico assim, olha Chico, agora eu vou me ausentar durante um tempo, você agora vai para boas mãos, vai ser cuidado, então eu vou me ausentar, porque eu preciso agora, vou fazer um estudo, vou me ausentar. E assim ela se ausentou durante um bom período, até que quando começa a aflorar a questão da mediunidade de Chico, as primeiras comunicações é da mãe dele. E são cartas assim muito interessantes. E numa dessas cartas, Maria João de Deus conta que ela estava fazendo estudos de aprendizado, né? E aí ela é levada para um outro planeta, uma outra esfera, numa questão de aprendizado. E quando ela está retornando à crosta terrestre, o professor dela, o tutor dela, fala para ela assim: observa esses filetes que saem do planeta Terra. E aí ela foi observando, era como se fosse rainhos. Sabe quando está fazendo tempestade que a gente vê o raio? Então você imagina um monte de rainhos saindo da crosta terrestre para cima. E ele falou assim, aquilo são formas, pensamentos. E você consegue identificar conforme a sua vibração, que é luz. E é interessante porque tudo é luz, né? Matéria é luz condensada. Tudo é luz. O som, as notas musicais, né, a escala cromática, que é de dó a dó, tem esse nome porque cada nota musical é representado por uma luz que vira uma cor. Olha como é que isso é tão bonito, né, se a gente pensar com essa amplitude. E aí, diante disso, Maria de Deus começa a observar aqueles filetes. E aí ele fala, esse tutor dela fala assim, preste atenção em um. E ela falou assim, mas o que são isso? Falou assim, são formas e pensamentos. Muitos são chamados como orações. Aqueles brancos, azulados, são orações de boa sintonia. Os outros, com tons mais escuros, são de baixa vibração. Todos os pensamentos dos seres encarnados e desencarnados geram uma movimentação de energia. Mas fixe em um. E aí Maria João de Deus conta que um chama atenção, um filetinho azul, um azul claro, aquele filetinho começa a lhe chamar a atenção. E aí o tutor fala para ela, preste bastante atenção, foque nesse pequeno raio de luz. E quando ela foca naquele raio de luz, é como se todos os outros sumissem. E instantaneamente ela está do lado de uma senhora. E o filme da vida daquela senhora passa em questão de segundos na cabeça dela. Ela vê que é uma mulher sofrida, viúva, com 4 crianças pequenas, numa extrema necessidade. E aquela mulher rezando sobre um rosário, uma imagem de Nossa Senhora, pede para que a Virgem Maria lhe dê um sustento para os seus filhos.
que ela saindo, que ela consiga trabalho, que lhe dê o sustento necessário para que traga comida para aquelas crianças, que ela se sentia tão cansada, tão impotente, tão sozinha, mas ela precisava ter força. E Maria, João de Deus, ouvindo toda aquela prece sentida, no meio de lágrimas daquela viúva, com 4 bocas para alimentar, ela transborda de amor fraternal para aquela senhora. É como se todo o ambiente ficasse iluminado, como se flocos de neve caíssem, alimentando aquele perispírito, iluminando. Aquela senhora, sem entender direito o que estava acontecendo, sente revigorada, enxuga suas lágrimas, olha para a imagem daquela santa, agradece e sai em busca de serviço. É assim que funciona a oração. Não é alguém, não é um espírito específico que vai nos atender, mas qualquer um do plano espiritual que entra em conexão com essa onda vibracional, que é a oração, que é o pensamento, nos atende. Por isso, o cuidado com orar e vigiar, porque assim como nós atraímos bons espíritos, nós também atraímos companhias não tão boas, que vão nos incitar naquilo que de mal nós não deveríamos fazer. Então, isso nos traz essa tranquilidade, essa certeza de que todas as preces são ouvidas. E se a gente acha que não está sendo ouvida, é porque nossos olhos materiais ainda não estão prontos para enxergar o que a vida está nos ensinando, né? E aí aquele questionamento, e as preces que eu faço para outra pessoa, funciona? Funciona, com certeza, não são ondas vibracionais. Quando eu faço uma oração para uma outra pessoa, a qual eu tenho afinidade, e eu jogo, né, essa vibração para o universo, essa vibração chega sim até a pessoa. Mas vamos supor que a pessoa está em outra vibração e está numa situação muito diferente e talvez nem perceba. No livro Parábolas Terapêuticas, o Alírio fala que essas orações que nós fazemos para outras pessoas, mesmo que elas não percebam naquele momento, ou que elas estão em perturbação e que elas não sintam isso, é como se fosse um adubo para a semente. A semente precisa do seu próprio esforço para buscar a luz, né? Não vai ser o adubo que vai fazer a semente brotar. A semente, na busca da luz, ela se esforça e sai, né, fazendo a planta. Mas o adubo é o alimento que vai ajudá-la nesse processo, nesse fortalecimento. Então, a oração das mães para os filhos que são viciados, para os filhos que estão perdidos, né? Dos casais que um orando para o outro diante de dificuldades, isso tem muita eficácia. Nós temos sim que orar para nós, orarmos por os outros, orarmos para a nossa humanidade terrena, para que consigamos sim viver em paz, em harmonia, em fraternidade, como é a nossa, né, nosso grande sonho de um planeta de regeneração, essa mudança de sentimentos, né? Então, a oração é um pensamento que nos liga com o plano espiritual, com os bons espíritos e que nos revigora. E nessa jornada longa, que é a evolução espiritual, quantas vidas, né, nós já tivemos, quantos caminhos nós já traçamos, né? Quantas vezes nos perdemos, quantas vezes retornamos, e vamos indo como aprendizes, né? Que a frase mais bonita que eu encontro na reencarnação é essa: nós somos aprendizes da vida. E nessa busca, nós temos aí a prece, que eu falei no começo, a prece e a resignação. É aquele alpinista que vai escalar uma montanha, ele precisa ter utensílios, ele precisa ter ferramentas, tanto de segurança quanto para auxiliá-lo. Então, a prece e a resignação, no meu entendimento, são ferramentas essenciais para a nossa caminhada. Todas as reencarnações. Então, a prece nós falamos, né? Já estamos aí há praticamente 50 minutos falando da prece. Mas e a resignação? A resignação é a força que a gente tem de compreender a situação adversa que nós vivemos. Não
no intuito de simplesmente na situação passiva, de abaixar a cabeça, de se sentir merecedor, de achar que realmente merece tudo de ruim, que a vida é assim mesmo. Não, resignação não é isso. Resignação é eu entender a situação ruim que hoje, né, ruim para os nossos olhos, né, que hoje me acontece, mas entender que além disso tudo existe algo muito mais forte, que existe uma misericórdia divina que nos alcança e nos ampara sempre. Eu enfrentar o problema, mas enfrentar de cabeça erguida, entendendo que tudo há solução. Quando eu era pequena, eu lembro que eu escutava um ditado que falava assim: para tudo tem solução, só para a morte que não tem. Aí quando eu conheci a doutrina espírita, eu já mudei até esse conceito, porque até para a morte também tem solução, né? Porque a gente não morre, o que morre é o corpo, mas nós espíritos não morremos. Então, para tudo tem solução. Às vezes, não do jeito que a gente quer agora, e não no momento que a gente quer, né? É um processo. Então, tudo nos alcança. E toda vez quando eu falo de resignação, eu sempre me vem a imagem de Maria, né, a mãe de Jesus. Tem obras belíssimas sobre Maria. Uma das que eu gosto muito é Maria de Nazaré, de Miramês. E Maria foi, né, um espírito iluminado, pronto para receber Jesus, para auxiliá-lo nessa caminhada. Maria sempre esteve presente ao lado dele, né, em toda discipulado. Maria era uma das que estava sempre ali, dando apoio a esse ser iluminado e de extrema resignação. Eu fico imaginando a força dessa mulher quando vê seu filho indo para o Calvário. A impotência dela e, ao mesmo tempo, a força de ver toda uma sociedade maltratando um ser de luz. Porque nós, quando sentimos que nossos filhos estão sendo injustiçados, a gente já sente tanto, né? Aí, sem ser nossos filhos, quando a gente vê qualquer ato de injustiça, a gente já sente tanto. Imagina a Maria, o tanto que ela sentiu. E aí conta, né, pelo livro, que ela passa tudo isso com força, com coragem, incentivando os apóstolos. E depois ela vai com João, fica um tempo em Jerusalém, desce o tempo para outra cidadezinha da Galileia, e depois ela vai para Éfeso, junto com João, né, o João Evangelista. E ela fica lá durante um tempo. Tinha uma casinha lá no alto, as pessoas buscavam por Maria para conhecer as histórias de Jesus e para estar perto daquele ser iluminado. Tanto que muitos a chamavam de mãe, né? Muitos já chegavam a ela chamando de mãe. Então, acho que acredito que até daí vem, né, o termo, né, Mãe Santíssima, né, a mãe de todos nós, a mãe grandiosa. E Maria era aquele braço materno, aquele colo que acolhia todos aqueles que ali chegavam. João cuidava de uma igrejinha, ia, subia, ficava um pouquinho lá com Maria, descia de novo. Até que um dia, diante desses peregrinos que iam até ela, Maria vê-se vindo, no comecinho da noite, uma silhueta de um homem alto. Quando ela olha, é Jesus. E ela se alegra, né, por ver novamente o filho, aquele encontro. E Jesus fala para ela: vamos, minha mãe, está na hora. E assim Maria deixa o corpo físico. Mas antes de ir para o plano espiritual, Maria pede para Jesus: eu quero passar por onde você pregou, meu filho. E eu quero ver aqueles cristãos que hoje falam em teu nome e são massacrados. Era a época dos circos romanos, né, onde os cristãos eram colocados lá para serem devorados pelos leões. E Maria passa por esses episódios, entrando naquelas celas. E quantas mulheres, sentindo a presença de Maria, começavam a cantar. E iam ali para aquele martírio dos primeiros cristãos, sem sentir nada de dor, porque logo eram arrebatados pelo plano espiritual. Então, olha que força, que resignação, que exemplo para todos nós. E para finalizar, hoje que nós falamos tanto de prece, eu quero compartilhar aqui com vocês uma prece muito bonita, que eu gosto muito, que é a prece de Caritas. Caritas é um nome em latim que significa caridade. E essa prece de Caritas, ela foi psicografada em 1873, na noite de Natal, no dia 25 de dezembro de 1873, por um grupo de médiuns na França. Existem muitas orações bonitas, né? Mas essa é uma das que
que me chama a atenção. Então, para a gente poder finalizar, agradeço a presença de todos, né? Fico muito feliz em ver a participação diante dessas reflexões. Para mim está sendo muito gratificante, porque eu tenho aprendido muito, né? Tenho aprofundado estudos que eu já gostava de fazer, que é em cima das parábolas de Jesus, e isso tem me enriquecido muito, né, como ser, e eu acredito que aqueles que eu consiga levar, né, eu me proponho a dividir meu pequeno conhecimento, para que vocês ampliem, né, e assim nós vamos distribuindo um conhecimento que não é nosso, mas que nos chega pelo livro dos Espíritos, que nos chegam pelos evangelhos, sobre o nosso caminho evolutivo. Então, para a gente finalizar, vamos aproveitar essa prece de Cáritas e vamos deixar transbordar o nosso coração. Essa prece ela é falada pela Elizabeth Lacerda, que eu gosto muito, né? É uma cantora espírita excelente, né? Depois vocês busquem, até as músicas dela são ótimas. E assim nós vamos transbordar nessa prece, pedindo a proteção à espiritualidade, que nos ampare. Nós estamos chegando aí no último trimestre do ano de 2020. Que essa espiritualidade que sempre se fez presente entre nós, encontre eco em nós. Porque ela sempre, né, a espiritualidade sempre está próxima de nós, só esperando para que a gente, nessa sintonia da prece, estenda a mão. Então nós precisamos dar o eco necessário para que a espiritualidade nos auxilie. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja.
Amém.